Então vamos lá, no vídeo de hoje, de uma vez por todas, eu vou tentar fazer aqui um vídeo curto. Vamos tentar aprender os macetes, os segredos, embora não tenha muitos segredos aqui, mas eu vejo as pessoas cometendo alguns erros básicos e alguns erros de compreensão também, no sentido de para que serve a elevação pélvica. Principalmente se a gente estiver executando de maneira livre aqui, como ela vai executar aqui pra gente, ou seja, através de barra, aqui a gente montou com as anilhas, enfim, porque em algumas academias é possível você encontrar, por exemplo, máquinas para fazer elevação pélvica, o que vai diminuir a chance de você cometer erro, porque você está numa máquina. E mesmo assim as pessoas, surpreendentemente, ainda conseguem fazer cagada. Então vamos hoje aqui, através desse vídeo bem curto, explicar os principais pontos a serem lembrados aqui quando você estiver fazendo a sua elevação pélvica. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo? Primeiramente, o que eu vejo as pessoas confundirem muito é em relação à posição das costas ali no banco. Então, onde é que eu apoio as costas? Então eu vou te dar uma dica aqui, um macete simples, não é uma regra, mas em geral funciona muito bem, que é da seguinte maneira. Olha aqui, ó, ela está sentada, coloca o bumbum mais para trás, as pernas vão ficar estendidas, assim, vai lá, as duas estendidas. E agora a gente vai fazer mais ou menos uma marcação do joelho, aqui. Essa marcação do joelho vai ser aproximadamente a posição correta para os pés. Ou seja, agora ela põe o pé ali e a posição dos pés a gente já acertou aqui, provavelmente está correta, a gente pode fazer algum ajuste final depois. O outro pé. E agora o ajuste da posição das costas. O que ela vai fazer? A gente vai pensar na escápula, na parte mais baixa ali da escápula. Essa parte mais baixa da escápula é a que vai ficar apoiada no banco. Salvo algumas exceções de conforto, você pode subir um pouquinho mais, você pode subir um pouquinho menos, isso não vai interferir tanto no exercício. O mais importante aqui vai ser você preservar a posição geral da coluna, principalmente com altas cargas, e a posição dos pés. Não é uma regra ali, é a escápula que está encostando no banco ou não. Não precisa ficar tão bitolado, tão preocupada com isso, beleza? Então, posição das costas aqui acertadas. Vamos voltar aqui para fechar com a posição dos pés. A gente vai fazer um teste sem a barra. A gente vai alinhar os pés mais ou menos na largura do ombro, ou seja, aqui eu vou pedir para ela abrir um pouquinho os pés, ó. Os pés estão mais ou menos ali na linha do ombro. E a hora que eu vou pedir para ela fazer uma extensão do quadril, ó, extensão do quadril, praticamente aqui, ó, 90 graus. Agora eu vou pedir para ela colocar o pé um pouquinho para frente. Coloca o pé um pouquinho para frente. Um pouquinho mais. Vá. Aqui, ó, extensão do quadril. Aqui a gente já tem mais de 90 graus. A gente já começa agora aqui nesse momento a dar mais ênfase em isquiotibiais, em posterior de coxa do que para glúteo. Pode descansar? E aí a grande pergunta aqui, você executa a elevação pélvica, que é um exercício muito bom, muito potente, que principalmente as meninas conseguem trabalhar com altas cargas. Você executa esse exercício pensando em glúteo, pensando em trabalhar o glúteo ali de maneira isolada para você ter algum resultado. Se você errar a posição dos pés, que é muito comum nas academias, você tira muita ênfase de glúteo e coloca muita ênfase em isquiotibiais, posterior de coxa. Então, fica atento para isso. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui. Posição dos pés acertado, mais lá para frente, isquiotibiais, posterior de coxa, mais acertado aqui 90 graus, mais curto, glúteo de maneira mais isolada, beleza? Próxima dica que a gente vai falar então agora do movimento em si, da execução. Vamos lá, vamos fazer a execução aqui. Acertada aqui a posição dos pés. A gente colocou aqui mais ou menos, ela trabalha com cargas um pouco mais altas, mas aqui um vídeo educativo para a gente entender, fazer uma boa execução e depois uma execução relativamente ruim para vocês entenderem a diferença. Então a gente tem aqui 20 quilos das anilhas e 20 quilos da barra, um total de 60 quilos. O peso aqui não importa, tá? Vamos focar principalmente na execução. Eu vou pedir para ela fazer uma execução de 5 movimentos e aí a gente começa a fazer algumas observações. Vamos lá, 5 repetições. 1, 2, 3. Beleza, pode descansar. Então, como aqui, no caso, ela já tem alguma experiência, ela já tem alguma vivência motora, o movimento aqui ficou perfeito, tá? E agora eu quero começar a elaborar, falar de alguns pontos, de alguns erros muito comuns que as pessoas cometem. Eu vejo muitas meninas trabalhando com cargas altíssimas, elevadíssimas de elevação pélvica, principalmente aqui nessa unidade que eu trabalho mais,
que eu vejo, aqui por exemplo, como eu falei para vocês, ó, 20 quilos de cada lado. Eu vejo meninas trabalhando com 60, com 80 quilos de cada lado, muitas vezes até 100 quilos de cada lado. Nem mesmo atletas de bodybuilding da categoria wellness, que seja, trabalham com esse tipo de carga. Ou seja, quando você vai ver o movimento é super encurtado. E aí o movimento pode ser encurtado por alguns motivos. Ou porque a carga está muito alta, muito grande, muito, né, acima do que aquela menina ou aquele homem conseguiria executar, ou devido a dois outros problemas que eu já fiz um vídeo aqui no canal, como é que você pode melhorar e até exercícios de flexibilidade. E aí, assim, a gente tem 3 pilares aqui: melhorar a flexibilidade da musculatura ilha-psoas, que é a musculatura que ela se liga aqui na coluna lombar, e ela vai até o trocânter menor ali do fêmur, né, essa cavidade da fossa ilíaca. Melhora de flexibilidade, equilíbrio muscular de glúteo e adutores principalmente. Mas voltando aqui, uma coisa que as pessoas esquecem muito é trabalhar bastante flexibilidade de musculatura ilha-psoas, vai te ajudar muito a evoluir amplitude, força e controle aqui na hora da execução da elevação pélvica. Então fica ligado nisso, dá uma olhadinha no meu Instagram, dá uma olhadinha lá no YouTube, já ensinei, já passei alguns exercícios de como você pode melhorar a flexibilidade de ilha-psoas para você evoluir aqui, tá bom? Vou pedir para ela executar mais 5 repetições aqui, e agora vou pedir para você deixar a cabeça na posição errada, para a gente mostrar um outro erro comum que acontece aqui. Quando as meninas fazem a elevação do quadril e elas descem, você repara que a cabeça dela está fixa lá atrás, porque muitas meninas confundem isso, muitas pessoas confundem isso. Elas pensam que, estou estabilizando a cabeça lá atrás, pode descansar. Estou estabilizando a cabeça lá atrás, então estou segura aqui, a cervical está apoiada, quando que na verdade a cervical e a cabeça elas deveriam acompanhar toda a coluna vertebral e a região do quadril ao mesmo tempo. Então agora a gente vai executar com a cabeça seguindo a linha do movimento o tempo todo, e vocês vão conseguir visualizar a diferença. 3 movimentos errados, depois 3 movimentos corretos com a cabeça. Movimento errado, a cabeça estabilizada lá atrás, forçando a região cervical. E agora o correto, olha aí como a região da cervical, a cabeça acompanha todo o resto da coluna e ela faz uma extensão total do quadril. Pode descansar. Um outro ponto que eu acho bem importante aqui falar, para as meninas prestarem atenção, principalmente na parte mais educativa, a gente vai executar aqui agora até sem a barra, para ficar mais fácil de visualizar. É muito importante que quando a gente esteja executando, vamos fazer 10 repetições, a gente coloque ênfase em pressão no calcanhar. E isso vai valer para o agachamento, isso vai valer para o agachamento no hack, pressão nos calcanhares. Pode ver aqui que eu até pedi para ela fazer uma leve elevação aqui da parte da frente frontal dos pés, para que isso fique claro. Isso também vai aumentar um pouquinho a ênfase em glúteo, isolando um pouquinho ali dos isquiotibiais. Então preste bastante atenção nisso. No começo você pode distribuir bastante a pressão no pé, mas sempre focando tanto em agachamento, tanto no agachamento em máquinas, etc., em fazer uma pressão na região do calcanhar. Isso vai te ajudar demais a ativar a região do glúteo. Além das limitações, né, que eu falei anteriormente, falta de flexibilidade em ilha-psoas, né, falta de estabilidade por ter um adutor não tão fortalecido, que vai também agravar, é bem importante a gente lembrar que elevação pélvica é um super exercício potente para isolar glúteo. Porém, se você exagerar no peso, como eu comentei lá no começo do vídeo, se você exagerar no peso e não conseguir fazer uma elevação máxima, aqui uma extensão do quadril, aqui ela está até passando um pouquinho, porque a barra está livre, está sem peso, está muito leve. Mas aqui o que acontece? Eu vejo as meninas exagerando na carga, e aí elas não têm flexibilidade em quadril, não têm flexibilidade em glúteo, não têm força suficiente em posterior de coxa, e aí elas não fazem uma extensão máxima do quadril, o que na fase mais importante de maior ativação do glúteo, na verdade, elas acabam por desprezar, por não utilizar o momento máximo, o pico máximo de contração, que é quando o quadril, quando o bumbum está aqui em cima e não lá embaixo. A fase mais importante seria aqui do meio para cima, para o final. E aí a barra está tão pesada muitas vezes que elas não conseguem. E agora, quer ver a diferença? Fica embaixo, embaixo, embaixo até o meio, embaixo até o meio.
E aí elas ficam aqui, ó, porque a barra tá tão pesada e que o que importa para elas ou para eles é o peso, é a quantidade de peso aqui, que ó, o movimento fica pela metade. E aí a gente não ativa glúteo, a gente ativa muito menos ou praticamente nem ativa. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter ajudado aqui no vídeo de hoje. Deixe seus comentários se você ainda ficou com alguma dúvida em relação à elevação pélvica, como é que funciona. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e marcar aquele seu amigo, aquela sua amiga que vive fazendo elevação pélvica errado e principalmente superestimando a capacidade aí dos pesos e da carga, que é um erro muito comum que a gente vê. Então, para a gente fechar o vídeo aqui, a gente vai executar de novo 5 movimentos, só para a gente fechar o vídeo da maneira correta, posição dos pés correto, para a gente trabalhar mais ênfase em região de glúteo, posição da cabeça, cervical ajustado e das costas. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Tchau, tchau.